Olá, meu nome é Marcela Borges, sou professora, mestre e doutora em odontologia, em clínica odontológica integrada, e hoje fui convidada para falar um pouquinho para vocês sobre a importância da fotografia para o seu negócio. Quando a gente pensa em reabilitação, no meu caso que eu trabalho com reabilitação oral, fica um pouco difícil se a gente não utiliza a fotografia para iniciar os planejamentos. Então, algumas perguntas surgem nesse momento, de atender o cliente, o paciente. Quais mudanças propor, por onde começar, onde podemos chegar, quais parâmetros seguir, quais referências utilizar, E como saber se o resultado vai agradar. E aí, falando um pouquinho sobre a estética facial, estética do sorriso, nós utilizamos muito a fotografia a nosso favor. E é interessante porque nós conseguimos analisar como um todo o paciente, observando então a face, detalhes da face e a composição da face com o sorriso em relação à gengiva, o sorriso em relação aos lábios. E é interessante, por exemplo, igual nesse caso aqui que nós estamos colocando diante uma televisão, essa imagem ampliada, quando o paciente visualiza aquela imagem, ele consegue entender tudo que a gente vai propor para ele no plano de tratamento. Então, nesse caso aqui, que a paciente está com destaque para o seu sorriso, Então, uma fotografia bem feita, uma fotografia bem padronizada, onde nós queremos avaliar a face e o sorriso, eu sugiro que vocês iniciem utilizando o cabelo preso. Então, nesse caso aqui, nós conseguimos conversar com o paciente, nós vamos enfatizar as mudanças com a fotografia, então o paciente consegue se reconhecer as mudanças que eu estou propondo para ele. Então aqui nesse caso, a paciente estava com cabelo preso, uma pele bem feita, então é interessante que a pele esteja preparada para a foto ficar bonita também. Nós devemos padronizar as nossas fotos, então hoje eu vou mostrar para vocês um protocolo simples, rápido e prático, eficiente na prática odontológica. Mas você também, que não é às vezes da área da odontologia, você pode aplicar todas essas dicas que eu vou passar para vocês para o seu negócio. Então vamos lá. Pensando nos dentes, Normalmente quando a gente quer propor alguma mudança para o paciente em relação à estética dos dentes, eu utilizo vários artifícios e esses artifícios são muito melhores, muito mais visualizados quando eu utilizo a fotografia. Então aqui é um tipo de uma régua que nós utilizamos para ver a proporção dos dentes, se aquela proporção do dente está ideal ou não. E essa régua, quando eu fotografo com essa régua em posição, eu consigo mostrar para o paciente o que é ideal e o que ele apresenta, Então assim, é interessante mostrar como ficaria o resultado pensando então naquela proporção ideal. Eu vou mostrar para vocês como que normalmente nós fazemos isso. Então aqui, por exemplo, um caso de desenho digital do sorriso. O que é isso? Nós simulamos as mudanças do sorriso como um todo. Então, se o paciente precisa de alguma cirurgia ou se precisa aumentar o tamanho dos dentes, nós jogamos num software, realizamos a simulação daquele sorriso e apresentamos aquilo na primeira consulta. Isso é muito interessante, então eu não consigo fazer isso se eu não tenho uma boa fotografia. Outro detalhe é o ensaio restaurador que eu vou falar para vocês mais adiante, que é excelente, que o paciente consegue visualizar em tempo real. Então na própria boca, nós simulamos todas as mudanças na própria boca do paciente. Então ele tendo aquilo no momento da sua consulta, com certeza o poder de convencimento vai ser maior. Concordam comigo? E aqui, eu consigo analisar todos os detalhes anatômicos dos dentes. Então eu me torno muito mais crítico em relação aos meus procedimentos. Aqui, por exemplo, eu tenho fotos dos dentes superiores, incisivo central, incisivo lateral e canino. Quando eu tenho fotografias ampliadas, eu consigo me ater aos detalhes. Eu vou dar alguns exemplos para vocês do que nós podemos propor
de alterações no aspecto do sorriso do paciente. Então aqui eu tenho uma foto lateral do sorriso do paciente de uma forma ampliada e eu consigo observar todos os detalhes. Se o paciente tem trinca de esmalte, se ele tem alguma trinca que eu preciso selar antes de realizar, por exemplo, um clareamento dentário para ele não ter sensibilidade. Aqui eu consigo ver toda a anatomia, então são vários detalhes que eu posso observar, inclusive esses detalhes aqui, esses espaços entre os dentes. Explicando tudo isso para o paciente, eu tenho uma maior comunicação, isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem aqueles dentes muito quadrados, todos muito unidos, né, todos muito unidos no mesmo tamanho. Isso é antiestético. Eu tenho que respeitar a natureza dos dentes, eu tenho que respeitar a anatomia dos dentes. Por isso, eu tenho que conhecer bem a anatomia dos dentes para eu conseguir reproduzir na clínica. Concordam comigo? Eu não consigo conversar com o paciente se eu não mostro para ele os meus trabalhos, se eu não mostro para ele o que nós podemos atingir com aquele resultado. Eu tenho que fazer uma pergunta para o meu cliente ou para o meu paciente. Qual é o seu desejo? O que te incomoda? Então, no nosso caso na odontologia, o que incomoda no sorriso daquele paciente, né? Eu tenho que fazer essa pergunta, eu tenho que conhecer o paciente a fundo, fazer todas as análises, né? Tenho que fazer um bom exame clínico, um exame clínico minucioso, uma anamnese detalhada com aquele interrogatório. Todos aqueles interrogatórios eu tenho que conhecer a saúde bucal do paciente, a saúde sistêmica, para eu propor algum tratamento. Então, visualizando os dentes com a gengiva, com os lábios, com a face, eu consigo propor as mudanças necessárias de uma forma mais assertiva. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns detalhes que, se eu não fotografo a olho nu, fica difícil nós verificarmos. Então são detalhes quanto ao brilho do dente, a textura, certo? Elementos verticais, horizontais que nós temos. Se eu consigo reproduzir todos esses detalhes, o dente se torna natural, ele tem um aspecto de naturalidade e fica muito bonito. Eu posso fazer uma foto artística do paciente, posso revelar e entregar para aquele paciente algum porta-retrato, posso fazer o meu caderno de fotografias e deixar na recepção do meu consultório. Tudo isso vai ser interessante eu utilizar todos esses meios para comunicar com o paciente desde o início. E aí você gera valor, você gera encantamento. Essa é a nossa intenção, né? Então nós temos que pensar nisso, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo. Então aqui é um exemplo de uma foto artística que eu consigo ver não só lábios, mas a naturalidade da proporção dos incisivos centrais em relação ao lábio, alguns detalhes como a translucidez dos dentes, a opalescência, a textura e o brilho, certo? Eu consigo também aproximar e ver se o dente tem um aspecto mais arredondado, mais triangular, mais quadrado. Tudo isso, eu tendo isso em mãos, eu consigo conversar melhor com o meu paciente. Eu consigo fazer vários tipos de fotos, então aqui um exemplo de foto artística também com uma pérola. O paciente gosta muito. Claro que no meu dia a dia clínico, muitas vezes nós não temos tempo para isso, né? Nós realizamos normalmente o antes e o depois e temos esse controle do paciente ao longo do tempo. É interessante isso também, documentação fotográfica dos nossos casos. Se nós documentamos os nossos casos, eu tenho um acompanhamento do paciente ao longo do tempo. Eu posso colocar todos esses dados na nuvem, por exemplo, né? Para não perder esses arquivos. E eu consigo, além de comunicar bem com o paciente, se torna uma ferramenta de marketing, mas mais importante ainda, se torna um meio de você ter um histórico profissional, né? Se você precisar acessar qualquer tipo de etapa restauradora ou qualquer tipo de etapa do plano de tratamento, você tem ali gravado. O intuito dessa aula é eu mostrar para vocês um protocolo eficiente, né, de simples execução, mas eu também quero mostrar para vocês algumas possibilidades.
Então, ao final da aula, eu vou mostrar para vocês esse protocolo que eu sugiro que vocês comecem a fazer, comecem a treinar. E assim, mesmo que você faça com o celular, vai ser uma forma de documentação, desde que você faça as fotos de uma forma bem feita, padronizada. E o que é fotografia? Fotografia é escrita com a luz. Então, o que é mais importante na fotografia? A luz, certo? Aqui eu estou mostrando diferenças entre dentes jovens, adultos e envelhecidos, de pacientes mais idosos. Eu consigo conversar com o paciente, por exemplo, se ele tem ou não um dente desgastado, o que ele precisa fazer para evitar aquele desgaste, né? Eu consigo ver as espessuras dos substratos dentários, isso aí para quem for da área da odontologia vai entender. Então eu consigo analisar a espessura do esmalte, da dentina em todos os terços do dente, terço cervical, terço médio e terço incisal. Eu conhecendo bem o sorriso, né, eu consigo reproduzir de uma forma que eu consigo o mesmo resultado daquele esmalte, daquela dentina. O mesmo resultado óptico, certo? Com todas as características. E os dentes inferiores também são importantes, então se eu fotografo os dentes inferiores, eu consigo mostrar para o paciente se ele tem um cálculo muito evidente, a necessidade de uma adequação de meio, por exemplo, né? Se ele tem algum apinhamento severo. Câmeras intraorais são muito utilizadas na odontologia, só que são câmeras que você utiliza no momento da avaliação clínica dos dentes. No entanto, a fotografia serve para outros tipos de análise. Então, como eu falei, no diagnóstico, na comunicação e no arquivo dos documentos. Eu consigo analisar a cor dos dentes, né? Se eu sei a cor exata dos dentes, o que eu consigo fazer é comunicar bem com o meu laboratório, com o meu ceramista. Eu consigo fazer também com a fotografia o mapeamento cromático. O que seria isso? Eu consigo definir de acordo com os terços do dente qual resina para esmalte que eu vou utilizar, qual resina para dentina, de uma forma que eu consiga realizar uma restauração bem natural e com a cor exata do dente natural, né? Eu preciso, pelo menos, tentar reproduzir o máximo das características de um dente natural. Aqui um outro detalhe, ó, aqui são várias situações clínicas que se eu não tivesse a fotografia seria difícil explicar para o meu paciente a necessidade daquele tratamento. Por exemplo, se o paciente tem manchas brancas, como naquela primeira foto, se o paciente tem restaurações insatisfatórias, restaurações que perderam brilho, restaurações que às vezes estão infiltradas ou restaurações que estão com excesso na margem gengival, esse excesso, se eu tenho uma boa fotografia, principalmente as fotografias de alta qualidade, eu consigo ver detalhes que a olho nu eu realmente não consigo observar. Eu consigo explicar para o paciente se ele precisa de um aumento de coroa clínica, que muitas vezes não incomoda tanto o paciente, mas se eu mostro um antes e depois, pelo menos, e ele consegue visualizar o que você fez, os seus próprios casos, isso é muito interessante. Vocês não acham? Então aqui, o paciente tem um dente torto, um dente conoide, né? Um dente apinhado. O que seria um dente conoide? Um dente que a forma está incorreta do dente, né? O dente está menor e aí ele destaca no sorriso. Se eu consigo harmonizar o sorriso, eu gero valor. Se eu consigo harmonizar o sorriso, eu consigo deixar os resultados mais naturais possíveis. Aqui um diastema extenso. Se eu fotografo, eu consigo explicar para o meu paciente por que está gerando aquele diastema, se ele tem alguma interferência oclusal ou não, né? Alguns desgastes dentários, enfim. Temos uma infinidade de situações clínicas. Se a restauração está fraturada, se tem algum tratamento endodôntico insatisfatório, se tem gengiva inflamada, né? Se tem bruxismo, lesões cervicais não cariosas, lesões não cariosas. Se tem freio alterando a estética do sorriso, se precisa então de uma frenectomia. Enfim,
Aqui é um esqueminha que nós utilizamos normalmente, que nos auxilia na clínica. Então, a primeira coisa, realizar as urgências, depois as cirurgias ou periodontal básico, se precisa ou não de uma adequação de meio, de uma raspagem. Depois eu olho a oclusão, a função dos dentes, certo? Depois eu vejo se precisa de algum tratamento restaurador, algum tratamento de canal, né, na endodontia, alguma cirurgia e depois as próteses definitivas. Então essa sequência me auxilia bastante também. E como que seria um protocolo ideal para você iniciar na fotografia? Então assim, se a gente for estudar a fotografia, existem inúmeros protocolos. Um que eu trouxe para vocês é o que eu realmente faço no meu dia a dia clínico, que não perco muito tempo com isso. E eu acho muito interessante vocês começarem com esse protocolo. Então, o que seria um protocolo de fotos da face do paciente, o paciente de frente, o paciente com meio perfil e um paciente com perfil completo? O que seria isso? O paciente de frente, meio perfil e perfil completo, certo? Para eu analisar todas as características faciais e do sorriso. É interessante eu padronizar o fundo da foto, certo? A luz, o brilho, se está tendo uma superexposição da luz ou não, para eu deixar tudo padronizado. E aí eu venho para as fotos de sorriso. O que seria interessante eu realizar? Fotos do sorriso de frente, meio perfil, perfil completo também, certo? E depois fotos intraorais. O que seriam as fotos intraorais? São fotos que eu utilizo alguns acessórios, alguns recursos, como abridores de boca, para eu conseguir analisar os dentes separadamente. Outro detalhe, realizar fotos das etapas do sorriso. O que seriam as etapas do sorriso? Então, o paciente com lábio em repouso e o paciente com sorriso mais leve até um sorriso mais forçado. Que aí eu consigo analisar todas as características em relação à gengiva e aos lábios também. Aqui são exemplos de fotografias intraorais. O que seriam as fotografias intraorais? Fotografias que eu destaco mais os dentes e os tecidos. Para fotos intraorais eu preciso de uma boa luz, porque na cavidade oral nós temos pouca luz, certo? É um ambiente mais escuro. Eu preciso então me atentar a ter um pouco mais de luz. E aí ali naquela primeira foto é um exemplo do que o paciente está em oclusão e aqui meio perfil, certo? Do lado direito e do lado esquerdo. Aqui o paciente, eu coloco um contraste para destacar apenas o arco superior e às vezes algum detalhe que eu quero destacar, no caso aqui esse diastema no lateral, no dente lateral, incisivo lateral. Então assim, é interessante você utilizar também contrastes. Contrastes são uns dispositivos pretos que você coloca na boca do paciente e aí você elimina um pouco do fundo, por exemplo, aqui dos dentes inferiores. Ou às vezes você elimina a bochecha ou o nariz do paciente para não aparecer aquilo ali na foto, certo? Consigo me tornar muito mais crítico em relação às minhas moldagens, aos meus modelos de estudo e analisar os enceramentos dos ceramistas, certo? Para tentar reproduzir ao máximo as características. O mocap também se faz muito na odontologia e sem a fotografia fica muito difícil eu mostrar aquilo ali para o paciente. O que seria o mocap? É um ensaio restaurador provisório com uma resina que nós colocamos no paciente, uma resina autopolimerizável, certo? Uma resina que o paciente vai conseguir visualizar como que vai ficar o sorriso dele. Então aqui ó, um antes e o depois, imediato, certo? Então o paciente consegue visualizar no mesmo dia, na mesma hora, como que ele vai ficar com a proposta que eu estou fazendo para ele. Então ele consegue ir para o espelho e visualizar os dentes em 3D. É muito interessante esse mocap. E aí o mocap jogado no computador é melhor ainda para o paciente visualizar, né? Ou então numa tela de televisão. Aqui mostrando algumas possibilidades da cirurgia de aumento de coroa clínica, né? Da gengivoplastia, gengivectomia.
E o paciente consegue ver como que ele era antes da cirurgia e como que ele ficou depois, colocando a resina provisória, certo? Ou mocap. Ele consegue ver também as mudanças, ó, do sorriso como um todo. Então, sorriso lateral, antes e depois, ó. Se eu tenho isso no meu consultório, eu valorizo muito o meu trabalho. Se eu tenho isso na recepção, certo? O poder de convencimento é muito maior. E aqui o paciente visualizando junto com a face, o tanto que ele consegue olhar para o espelho e se reconhecer nela. E tem vários tratamentos que eu utilizo. Então aqui mostrando reconstruções com resina composta, porque como eu sou professora, a fotografia também é utilizada como recurso didático. Se eu mostro essa fotografia para os meus alunos, de todas as etapas que eu realizo no consultório, todas as etapas necessárias, o aluno fixa melhor também durante as aulas. Então é um meio muito interessante utilizar a fotografia para o meio acadêmico, para quem está aí dando aulas, né, e quer mostrar para os alunos todos os detalhes dos procedimentos. E aqui a paciente gostou tanto do resultado que nós fizemos fotos artísticas e ela mandou essa foto para nós no momento que ela estava tirando fotos para a formatura. Então é muito gratificante. Eu consigo analisar os desgastes dentários, né? Tudo que eu preciso fazer na clínica. Então, a fotografia é um excelente meio de planejamento. Tudo se torna mais previsível, eu elimino a chance de erro, né? Eu me torno mais crítico em tudo. É um meio de comunicação e, por fim, de marketing. E nós, principalmente que utilizamos a rede social, YouTube, nós utilizamos Instagram, Telegram, é interessante eu ter os meus próprios documentos, os meus próprios arquivos. Então eu sugiro para vocês iniciarem na fotografia, que vai ser realmente encantador. Tentem isso. E com a fotografia você pode fazer vários vídeos também. Isso se torna muito didático, certo? Eu consigo ver também, aqui no caso são fotos didáticas para aulas, eu consigo mostrar para o meu paciente, ó, os resultados adquiridos com o meu tratamento. Aqui fotos com batom. Batom também é um acessório interessante para utilizar na fotografia. Inclusive, você pode, por exemplo, entregar o batom para o paciente, né, como presente, como um mimo. E aqui mostrando o equilíbrio que eu tenho dos dentes no sorriso. Então eu preciso ter equilíbrio e simetria. Eu preciso ter ritmo, tudo precisa combinar. Eu preciso ter naturalidade. Então, se eu não tenho a fotografia, eu não consigo explicar isso para o paciente. E o que seria o biomimetismo? O biomimetismo é que com a fotografia é mais fácil eu imitar os dentes naturais. Então você consegue reproduzir todas as estruturas dos dentes, dos tecidos de suporte, dos tecidos de sustentação, enfim. Não planejamos fracassar, mas fracassamos por não planejar. E a fotografia nos auxilia muito nos planejamentos dos nossos próprios casos. Muito obrigada. Estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento e depois me contem o que vocês acharam da aula, quais são as suas sugestões. Eu quero agradecer a você que esteve aí até o final na nossa aula. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que todos esses detalhes auxiliem vocês nos seus próprios negócios.